Olha, nós estamos com uma agenda de votações programada para esse ano, né? Votamos o marco de garantias a semana passada, já tem um relatório apresentado pelo relator Pedro Paulo, deputado Pedro Paulo, em relação aos fundos que está em discussão para ser votado, o projeto para ser votado semana que vem. Tive reunião com investidores e contribuintes na sexta-feira, passando em revista a agenda da Fazenda. Olha, quando nós estamos arrumando a casa em virtude da herança recebida, que não é simples, né? Um conjunto de despesas contratadas no ano passado é bilionário, né? E é preciso tratar disso com toda a cautela. Agora, a agenda até o final do ano de projeto já está endereçado e o ritmo de votação foi retomado. Temos também na mão do senador Jader Barbalho um projeto pactuado da nova lei de seguros, que é muito importante nesse momento de mudança climática, você ter uma lei de seguros que dê conforto ao segurado de que ele vai receber a sua indenização se ele fizer um bom contrato de seguro, né? Então nós temos preocupação com isso também. Isso alavanca o mercado de capitais. É importante frisar que quanto melhor e mais sólido o setor de seguros no Brasil, mais poupança você vai ter para alavancar o mercado de capitais, significa mais crédito mais barato. Mas a agenda de trabalho até o final do ano está praticamente estabelecida com Senado e Câmara, e quanto mais desafiador o cenário externo, maior a pressa de nós endereçarmos os assuntos internos. Então, o juro nos Estados Unidos não compete a nós decidir. O preço do petróleo não compete a nós decidir. O que o Brasil tem feito, sobretudo pela sua diplomacia, é levado uma mensagem de paz, de nova governança internacional, para que o mundo encontre instrumentos para enfrentar os desafios que estão colocados. Mas, de novo, a agenda externa, o cenário externo se complicando como está, né? O nosso desafio aqui é fazer a nossa agenda interna evoluir o mais rápido possível para proteger a economia brasileira, como fizemos no passado. Né? No passado, acumulamos reservas, pagamos nossa dívida externa, somos credores do FMI. Tudo isso aconteceu no segundo mandato do presidente Lula. Protegemos a economia brasileira, né, da onda externa que veio muito negativa. Agora, tem um momento de preocupação externa, de novo, nós temos que nos voltar para fazer as mudanças necessárias internamente para proteger a economia brasileira e não deixar esse momento de geração de emprego, de queda da taxa de juros, se perder. Tá certo? Você acha que isso pode fazer, esse cenário novo agora da guerra, pode fazer com que internamente o país entenda que precisa agilizar para ficar mais pronto? Olha, eu não, de fato, eu não tenho o que me queixar do Congresso Nacional. Tenho feito muitos elogios, recorrentes elogios, porque ninguém imaginava que no primeiro semestre desse ano nós conseguíssemos pautar tantas reformas quanto nós fizemos. O que eu desejo é que nós tenhamos um segundo semestre tão importante quanto foi o primeiro. Nós repetimos no segundo semestre o esforço que foi feito no primeiro, com os novos projetos de lei, inclusive com a reforma tributária, que deve ser pautada agora em outubro no Senado. Eu penso que nós vamos estar dando uma demonstração para os brasileiros, investidores estrangeiros, para o cidadão, para o trabalhador, de que nós estamos tomando as medidas necessárias para modernizar a nossa economia e nos valer, inclusive, de vantagens competitivas que nós temos na questão da energia, na questão da transição ecológica, em vários quesitos que também preocupam o mundo de uma maneira geral. Então, se eu fosse pedir alguma coisa, seria isso, né? Que o Congresso se reúna até o final do ano e tenhamos uma agenda tão produtiva como tivemos no primeiro semestre. O primeiro semestre foi bom para o Brasil. Mais uma. Sui a dele e depois a gente passa. Os efeitos da reforma ministerial, desse apoio agora, o governo tem uma base mais sólida para a finalização desse segundo semestre, essas pautas importantes que o senhor falou? Tudo ajuda, né? Toda a relação com mais partidos, uma interlocução, inclusive com a oposição, né?
inclusive com a oposição. Eu vou lembrar um episódio, né, do presidente do PL, né, elogiando a reforma tributária e dizendo que a posição do PL no Senado talvez seja a favor da reforma tributária. Nós não angariamos votos do PL na Câmara, mas quem sabe consigamos aí no Senado ter uma votação bastante expressiva. Isso vai fazer muito bem para o Brasil, muito bem para o Brasil. Ou seja, quanto mais a agenda avançar, mais protegidos nós estaremos. Isso não significa negar os desafios externos que estão colocados. Mas quando você tem uma tempestade fora de casa, você protege a tua casa, né? Você reforça a porta, a janela, você faz isso. Nós temos que fazer isso. É o que proteger a economia brasileira. Se nós não tivéssemos uma agenda, seria preocupante, mas nós temos uma agenda e estamos bem posicionados. Então, é reconhecer o problema existe, né? Citei alguns, né? Desaceleração da China, petróleo, juros internacionais, tudo isso é muito desafiador, mas nós temos uma agenda. E se nós repetirmos no segundo semestre o esforço que foi feito no primeiro, eu penso que nós vamos terminar o ano numa situação melhor, mesmo com os desafios que estão colocados, que são grandes e estão se acumulando. Mas é a hora de trabalhar mais para proteger a economia brasileira. Tá bom? O desenrola faz parte desse esforço, né? O desenrola faz parte desse esforço, porque a partir do momento que você tem uma família que deixa de ter o seu CPF constante de uma plataforma que negativa um nome, você tem uma família que está mais apta a procurar uma oportunidade de trabalho, a conseguir um empréstimo para abrir um negócio. Tudo isso faz parte do mesmo esforço de melhorar as condições, melhorar o ambiente econômico no país.